Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast e hoje o tema é doença extramedular no mieloma múltiplo. Você sabe o que é doença extramedular? E qual é o impacto dela no paciente? Estou recebendo o doutor Edivan Cruzoé. Obrigada, doutor Edivan. Obrigado a você. Bora falar de doença. O que é doença extramedular? Tem um monte de pergunta para fazer, tá? Vamos lá. O que é doença extramedular? Bom, simplificadamente, é a doença que está fora do osso. Então, extramedular significa que não está no medula óssea, que é o nicho normal dessa célula de sangue. É a fábrica do sangue. É um plasmocitoma. É um plasmocitoma. É um tumor de sangue. É um tumor de sangue, pode ser uma leucemia plasmocitária, é considerada doença extramedular, mas o plasmocitoma pode dar na pele, pode dar em algum tecido mole que não osso. Essa é a doença extramedular. E a doença extramedular, tem gente que tem logo de cara. Sim. Né? Por sorte, poucos casos. Menos de 2% dos casos do diagnóstico de mieloma múltiplo são dados com doença extramedular. Tá. E eu sei que tem gente também que tem a doença extramedular ao longo do tratamento, não é isso? Aí é o clone que vai ficando um pouco mais resistente ou pode realmente ficar descontrolado e ele fica, como nós cientificamente dizemos, ele fica desligado da medula óssea, ele fica independente do nicho de sobrevivência dele, ele fica autônomo. Seria, para o tumor sólido, uma metástase, digamos assim, porque ele não está já num tecido que ele deveria crescer. Mas não é uma metástase. Não é metástase. Mieloma não, né? Nós não falamos em metástase em doença hematológica. Hein? Doenças hematológicas não falamos em metástase. É só para ter um comparativo para o entendimento. É uma doença que está fora do osso. Como é que se trata um plasmocitoma? Uma Bom, doença extramedular. Extramedular. Então, dependendo da situação, essa massa, por exemplo, vai invariavelmente, pode vir até de um osso e crescer para fora do osso, rompendo a cortical do osso para pegar partes moles. Né? E se for um osso só, um local só, extra-osso, perdão, uma massa só, por vezes uma radioterapia funciona. Tem vezes que a gente faz uma radioterapia. Dependendo da região, então região de partes moles do eixo axial, que nós dizemos de boca, palato mole, seios da face, por vezes o diagnóstico é feito já com a cirurgia. Ressecado todo aquele tumor, quando vai ver é um plasmocitoma. E aí já tratou, está tratado. Então, invariavelmente, uma lesão apenas, e é importante conversar com o seu médico para dizer, doutor, essa lesão é só aí realmente? Aí é o plasmocitoma solitário. Solitário. É só aí, esse é o plasmocitoma solitário. Só está ali isolado e acabou a história, que pode ser extramedular. E aí é tratado dessa forma, radioterapia local ou cirurgia com radioterapia e acabou a história. Dependendo do tamanho dessa massa, a gente tem que evoluir para fazer quimioterapia por vezes, mesmo sendo único. Né? E, invariavelmente, essas doenças extramedulares têm essa característica um pouco mais agressiva, e o paciente necessariamente vai fazer um tratamento combinado. Quimioterapias, os protocolos utilizados normalmente, e ou radioterapia associada. Essa é a forma de lidar com esse tipo de doença. Mas aí é o mesmo tipo de tratamento que é usado para o mieloma? O mesmo tratamento. Então, se a pessoa ela pode ter só doença extramedular ou ela pode ter doença extramedular com mieloma ativo, é isso? Pois. A doença extramedular isoladamente, para partes moles, pode ser feita uma ressecção cirúrgica, investigado o paciente corretamente, que aí é a parte difícil. Tem que ser feito um PET, por exemplo, para ver se tem doença em outro local, porque é extramedular, característica diferente, né? E ou até ressonância de corpo inteiro, para saber se a doença realmente está apenas naquele local. Estando só ali, ressecção cirúrgica, resolveu o problema. Arandivan tem doença na medula óssea também, porque na investigação foi feito um mielograma e viu que tinha mieloma também associado, ou células da doença na medula óssea. Então o tratamento é sistêmico, quimioterápico, e no final, ou antes até, radioterapia associado, dependendo da região, logicamente. Né? Porque região de bacia, lembrar sempre disso. Região de bacia, pessoal, coluna baixa, que pode interferir na produção de células do sangue. Tem que saber muito bem como é que vai tratar, para não prejudicar a medula óssea normal. Então não é muito recomendado fazer radioterapia em áreas de medula, né? De osso grande, da bacia e da base da coluna. A gente tem que ter muita atenção. Por vezes tem que ser feito, mas realmente com muita atenção. Que afeta a produção, né? De células normais do sangue. Entendi. Mas você falou que pode aparecer então depois que a pessoa já está em tratamento. Né? Sim. Então, o tratamento é um só. O tratamento é um só. É um tratamento é um só, quer dizer. Existe algum tipo de medicamento, existe uma categoria de medicamento que é mais usada ou para... Pois. Não sei, estou perguntando para eu Pois é isso. Na verdade, o que acontece? Até então, nós tínhamos as poliquimioterapias. Então, vocês vão... De repente, alguns de vocês passaram por isso, inclusive, de ter uma doença que avançou e evoluiu com plasmocitomas. E aí o médico vai chamar e dizer, vai ter que internar para fazer uma poliquimioterapia, porque é o que existia até então. Agora,
Nós tivemos recentemente, né, a atualização dos dados e apresentação no Congresso Europeu, mês passado agora, que foi a combinação de 2 bispecíficos, né, de um anti-BCMA e um anti-GPRC5D. O nome deles, teclistamab e talquetamab. E, de fato, foi algo revolucionário. Juntos. Foi um estudo fase 2, pessoal, um estudo fase 1B2, muito pequeno ainda, mas está dando respostas muito significativas, porque é a combinação de 2 bispecíficos e deu um resultado muito surpreendente, chama Redirect, esse estudo, e deu um resultado muito surpreendente, porque as respostas foram muito significativas para esse tipo de situação de plasmocitomas, com impacto de sobrevida livre de progressão, aumentando demais a sobrevida de progressão. Então isso é muito significativo, porque até então os tratamentos eram bons, mas não suficientes. Tá, quer dizer, sempre a doença voltava. E o que tinha? Porque o que tinha era aquilo, vamos embora. E voltava com o plasmocitoma de novo. E agora a coisa está mais controlada com esse tratamento. Quer dizer, eu estou ganhando tempo. Mas isso ainda está em estudo? Está em estudo, né? Não está aprovado em lugar nenhum no mundo a combinação desses 2 fármacos, mas é algo que possivelmente virá. Quem sabe que isso já vai... Quando for aprovado, a gente já tem esses fármacos no Brasil? Esses fármacos estão aprovados no Brasil. Para uso isoladamente, logicamente, né, como agente único, para mieloma de qualquer sorte. Mas recaídos, logicamente, né, que foram expostos a 3 classes de terapia anteriormente. Então tem que ser muito, muito bem dito. Bispecífico é para ser utilizado em quem já usou inibidor de proteasoma, imunomodulador e anti-CD38. Dessa forma, o paciente não tem mais o que ser feito, entre aspas, então o bispecífico pode ser utilizado, perfeito, né, isoladamente, ou um ou outro. Esse estudo é um estudo que combinou os 2 para testar realmente se seria mais potente e trouxe uma surpresa muito gratificante, que foi observarmos em plasmocitomas respostas muito significativas. Está mudando o tratamento, hein? Total. Está mudando o resultado. Muito, muito. E a gente fica cada vez mais curioso, né, e atento, logicamente, e mais trabalho para a gente, porque a gente tem que estudar muito. Quer dizer, é muita coisa. Você falou que é um estudo fase 2. Sim. Né? E hoje você acha que os estudos, às vezes, estão andando mais rápido por causa dos resultados? Ou continuam demorando muito? Tipo assim, você está no fase 2, o resultado é espetacular, vai mais rápido para o 3? 2 coisas, na verdade. É uma dúvida que muita gente tem. Exato. Os estudos fase 3, na verdade, são importantes, porque do ponto de vista científico, nós precisamos confrontar o novo com o que já existe de melhor. É sempre assim, pessoal. Então, existe um tratamento excelente. Eu tenho que botar alguma coisa a mais ou comparar aquilo, né, com algo a mais, esse estudo fase 3, para provar cientificamente que um paciente entrou para cá, foi sorteado para um braço e para outro, foi testando os tratamentos e vendo que o outro é muito superior, o novo, ok. Já o estudo fase 2 é quando a gente não tem muito recurso mais, os pacientes estão sem ter mais o que ser feito, porque já fizeram tudo invariavelmente, e a gente abre a chance de utilizar um fármaco novo sem comparar com nada. E aí o que está acontecendo é o seguinte, a evidência é tão boa, na verdade, para esse tipo de paciente, que quando a gente começa a ver esse resultado, e as agências fomentadoras de controle, FDA, EMEA, Anvisa, entendem que possivelmente alguns tratamentos podem ser realizados após o estudo fase 2, porque é muito vantajoso para o paciente. E com isso a gente consegue aprovação mais precoce para uso clínico geral. Então esse é o detalhe. A gente está mudando, transformando um pouco mais essa situação de poder, através de estudos fase 2, já aprovar alguns fármacos antecipadamente, porque as respostas são muito boas, muito significativas. E eu antecipo para o uso da população. Porque os estudos fase 3, se a gente for esperar o resultado final, demora muito tempo para aprovar o fármaco. Então essa é a tradução, mais ou menos, no comparativo. Né? E o estudo fase, logicamente, fase 2, a gente está testando ainda a questão de efeito colateral, né? A dose estabelecida como a melhor dose. Então tem alguns detalhes aqui que ficam para ser utilizado no estudo fase 3 posteriormente. Mas, por sorte, temos aprovações já baseadas, né? Com certeza. A doença extramedular, resultado promissor. Foi muito importante esse estudo, muito importante. Que é uma coisa que a gente recebe muito perguntas de paciente falando isso, né? Agora, a minha doença evoluiu e eu estou tendo plasmocitoma também. Pois. É uma Impacta doença... muito na qualidade de vida. Não tenha dúvida. Né? Dependendo do local que o plasmocitoma apareça, na coluna que comprime o nervo, quer dizer, na bacia, que pode comprimir também a região da bacia, causa dor, né? Em outros órgãos, inclusive, pode acontecer. Né? A dita metástase, que não é metástase, mas a disseminação da doença. Né? Tem que ter só para analogia, mas a gente tem que ter atenção que realmente é uma doença de característica mais agressiva e que tem remédio, gente. Sempre tem remédio, sempre dá um jeito de tratar de alguma forma para poder melhorar a condição, logicamente. E hoje mais do que nunca, né? Eu acho que está aí a promessa de no futuro a gente ter um tratamento que realmente não deixa o plasmocitoma voltar. Sim, sim. Né? Ou controla por muito mais tempo. Controla por muito mais tempo, né?
Que mensagem você quer deixar para os pacientes referentes à doença extramedular? Pois, prestem atenção. Aí aqui vem aquela situação de o paciente está se olhando, está se permitindo tocar, ver uma dor diferente, algo que não está batendo. Visita o médico, procura o médico, fala com o médico. Tem uma coisa diferente, doutor, estou sentindo uma coisa diferente. Porque esse é o momento de investigar algo que pode ficar muito não visível de cara e a gente está perdendo tempo de mudar o tratamento. Então, tem vezes que essa célula, inclusive, pessoal, não produz proteína. Então, os mielomas, quando progridem com plasmocitomas que não produzem proteína, para nós é muito ruim, porque a gente não está vendo a proteína mais, a gente está vendo só plasmocitoma. Então, tem que ter atenção realmente redobrada, em alguns momentos, logicamente, que se perceber um caroço na pele, uma coisa diferente, para chamar a atenção do médico. Se você tem alguma dúvida a respeito de doença extramedular, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Doutor Edivan vem e responde para vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal.